Hoje na nossa aula você vai aprender, vocês vão aprender a trabalhar com hora no Excel, o que é muito comum, né, no dia a dia, principalmente aí para quem trabalha em departamento pessoal, enfim. Por exemplo, tem uma situação onde você tem a hora de um determinado funcionário, né, cálculo de hora extras, né. Vamos dizer aqui um exemplo qualquer, por exemplo, a hora inicial que esse funcionário entrou na empresa e a hora final. Um exemplo básico, por exemplo, de que o usuário tem entrado às 8 horas e saindo aí às 12, que daria um menos o outro, ou seja, 12 horas menos 8 horas, 4 horas de trabalho. Teoricamente, né, simulando aqui uma situação onde o funcionário tivesse um custo, né, de horas de R$120. Então, o funcionário recebendo R$120 a hora. A seguinte situação se aplicaria caso eu quisesse aplicar o total. Se eu aplicasse diretamente um vezes o outro, ou seja, 4 horas vezes 120, não vai funcionar. Por quê? Para o Excel, toda data, número, data ou hora, perdão, eles são trabalhados como número, né? Quando você tem o número 1, ele representa um dia a partir de 1900, que é onde inicia o calendário do Excel. Os números decimais representam dias. Se eu formatar ele aqui como formato de data, né, data abreviada, ele vai ser 1/1 de 1900. Então 1 representa um dia. Já também é válido para horas, partindo do princípio que o número decimal representa um dia. Para calcular a hora seria dividido por 24. Um dia, uma hora, um dia ele contém 24 horas. Então, partindo desse princípio, a primeira coisa que nós temos que converter aqui, é esse formato de horas em um formato de decimal. Como é que eu faço isso? Simples, eu pego a hora que eu encontrei e multiplico ela por 24. Automaticamente eu tenho ela em decimais. Aí basta que eu multiplique um valor em decimal encontrado vezes o valor da hora e eu tenho o valor total a ser pago ao nosso funcionário. A mesma dica seria válida caso seguinte: se você tem uma somatória, uma dica também aí para em casos você ter muitas horas, o funcionário trabalhou aí várias horas, 8 horas em 8, 8, 8, 8, quer ver? Que automaticamente, se você somar essas horas, dariam 32 horas. Quando você aplica a soma, ele te dá 8 horas. Por quê? Completa-se um dia de 24 mais 8 horas. Automaticamente, se eu formatar com formato de data, ele vai me dar um dia inteiro mais 8 horas. Nesse caso, para que eu formate de forma correta, eu tenho que ir até a guia
se você tiver no Excel 2003, pelo menu formatar células, né? No 2007 você pode utilizar o Ctrl mais a tecla número 1, né? ou então utilizar aqui um botão de mais aqui, né? Que mostra a janela de formatar células. Na guia número você formata, né? Com o formato de hora, ok? Só que com o formato de hora aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo formato, que ele te exibe a hora inteira, tá? Que daria 32 horas. Somente a formatação eu alterei. Só isso. Mesmo exemplo, se eu quisesse aplicar isso a um cálculo, basta eu converter ele para decimal, né? Convertir para decimal, e a partir do valor decimal encontrado eu multiplicar pelo valor hora. Automaticamente eu tenho o valor final. Por hoje é só. Grande abraço.